14 horas e 4 minutos desta sexta-feira, dia 25 de junho de 2021, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a medicina chinesa e a acupuntura, que são minhas práticas clínicas, mas falamos também da medicina da floresta, medicina indígena, medicina tibetana e ayurvédica, quando possível, e juntamos isso com o que há de mais moderno nas áreas da medicina integrativa, levando inclusive as questões da física quântica. A partir de agora falamos ao vivo pela Com Brasil para todo o território nacional via satélite através dos canais 28 da Sky e também 28 Oi TV, canais 3 da Claro, 3 Vim Bratel, canais 239 da Vivo e 239 GVT e pelo canal 3 e também 508 Vivo HD em Guarulhos, pela TV Guarulhos, pelo site da TV Guarulhos, pela minha página do Facebook, que é João Carlos Baldan. Você do Brasil todo pode entrar pela página do Facebook João Carlos Baldan ou pelo Instagram, @jcbaldan.acupuntura, para encaminhar dúvidas, perguntas, sugestões e críticas. Todas as críticas são passíveis de análise, menos a que eu falo muito, porque eu vou continuar falando bastante. Para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, eu sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, ABA, desde 2000. Eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura lá na ABA e também diretor da entidade. Pós-graduação com título de especialista em psicopatologia, que são as doenças psíquicas, pela Universidade de São Paulo, portanto, o Hospital das Clínicas, o Instituto de Psiquiatria do HC, desde 2005. Pós-graduação em acupuntura, pelo IBRAU e Faculdade Dr. Leão Sampaio, pós-graduação em Física Quântica e Biorressonância Aplicada à Saúde, e também em Física Quântica e Medicina Energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que são nossos patrocinadores aqui na nossa TV. Podem fazer... No programa passado, tá vazando aqui. No programa passado nós falamos sobre acupuntura e depressão. O que é a depressão, principalmente nesses tempos de pandemia, do confinamento social, da falta da troca afetiva, que é uma das coisas que consta na cartilha da OMS para que se evite a depressão. E falamos da medicina tradicional chinesa e como a acupuntura e a MTC podem auxiliar no tratamento, ou sendo o tratamento principal, ou coadjuvante, somado a qualquer tipo de técnica que você conheça ou seja adepto, para o tratamento desse mal, que é o mal do século, que piorou muito por conta da pandemia e do Covid, do SARS-CoV, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o caminho da felicidade, né? Qual que é essa estrada da felicidade, né? Existe um caminho para isso? Segundo a medicina tradicional chinesa, a felicidade, a alegria é uma das 5 emoções do ser humano, que está ligado no coração, intestino delgado e, portanto, o elemento fogo. E eu estava convidando o nosso entrevistado de hoje, que é meu amigo pessoal, é uma pessoa que eu admiro muito, não só pelo esforço dos seus estudos como profissional, mas também na missão de ensinar e formar novos terapeutas. Eu admiro bastante o Carlos Frois. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, Frois. Boa tarde, Baldan, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem agora. E eu espero que essa tarde seja uma tarde boa, onde a gente possa falar sobre felicidade de fato. Em busca da felicidade. É isso aí. Em busca da felicidade. O Frois, como eu, teve uma formação diferente na área acadêmica e depois, num determinado momento, parece que vem uma coisa e nos coloca de acordo com a nossa missão de vida. Assim foi comigo, assim foi com ele, nós nos conhecemos historicamente. Frois era um engenheiro e depois trocou de engrenagem, agora ele mexe com as cabeças das pessoas. Fui trabalhar com pessoas, né? Hoje eu trabalho com pessoas, na parte de curso, treinamento, trabalho com eventos, mas trabalho no atendimento consultório também. Atendimento consultório e a parte de constelação, que é uma coisa que eu gosto. Tudo isso é coisa que eu gosto. A constelação familiar é uma das coisas que a gente sempre indica no nosso consultório, tem vários programas com o Frois sobre constelação familiar.
A gente vai fazer outros, mas quem tiver interesse na constelação, pode clicar aí no canal, acho que está pausado ali, Gabi. Vai por baixo ali. Tem alguns no canal YouTube, João Carlos Baldanha, além de agulhas, entrevistas com Freud sobre constelação familiar. Vocês dão uma olhadinha lá, porque tem pelo menos 2 grandes entrevistas sobre isso. Freud, nós estávamos falando por telefone, você me chamou muito a atenção sobre a história da pessoa lá que ficou no campo de concentração, teve uma tragédia na vida bastante importante, conseguiu dar a volta por cima, e hoje, nesse momento trágico aí da pandemia mundial, as pessoas estão muito mais tristes, muito mais depressivas, muito mais trancadas. Como buscar um caminho da felicidade nesse cenário? Eu acho que a gente vive um quadro muito parecido com o quadro que essa pessoa viveu. Essa pessoa que você fala é o Viktor Frankl. O Viktor Frankl é um psicólogo, e existe um livro dele que é muito bonito, chama Em Busca do Sentido. E ele foi parar num campo de concentração. Ele era um judeu, um médico judeu, e ele atuava, ele era diretor de uma casa de mulheres que tinham problemas mentais, etc. Foi para o campo de concentração, e lá ele perdeu o pai, a mãe, a mulher grávida e o irmão. E ele disse, bom, preciso fazer alguma coisa com isso. Ele sobreviveu, né? Ele foi sobrevivente. Ele sobreviveu, e ele disse, eu preciso fazer algo com isso. Tem até uma passagem muito bonita no livro, e é uma das estratégias que ele diz que talvez a gente deva fazer num momento desse de dificuldade, como um momento como esse que a gente está vivendo. É um contrato consigo mesmo. Ele diz, quando eu entrei no campo de concentração, eu dei a mão para mim mesmo e disse, nós vamos sair vivos daqui, e eu não sei quantos sairão. Quando eu digo nós, se seremos eu e minha família. Mas quem sair vivo deve trabalhar de uma forma a honrar aqueles que perecerem nesse campo. Não é? Então, é algo que faz com que a gente siga em frente e a gente possa construir muitas coisas. É quando a gente se envolve nessa vontade de viver e nessa vontade de fazer algo positivo com aquilo que a vida está nos oferecendo. Você está falando do Frankl, ele foi, antes de começar o programa, você havia me dito que ele foi aluno do próprio Freud, né? Então contemporâneo do Freud, um aluno do Freud, etc. E você falou de honrar as pessoas que estão aqui no campo de concentração. Já era uma raiz da constelação familiar. Exatamente. E se a gente olhar historicamente falando, né, se a gente pegar uma linha histórica da felicidade, essa busca pela felicidade, você vai voltar 300 anos antes de Cristo. Zenão de Sítio, um filósofo baseado lá nos cínicos, naquela época tinha uma linha filosófica que era os cínicos, acaba criando o estoicismo. E o estoicismo, ele preconiza também algo nesse sentido, de que o quanto que a gente deve entender que existe uma força maior e que a gente deve honrar essa força que está contida ali também. É um negócio muito bonito, né? Então tem toda uma história, nessa busca da felicidade tem toda uma história. Né? Você falando sobre o estoicismo, Freud, está me lembrando que o estoicismo é aquela coisa rígida, muito séria, que não tem muito margem de cintura para o que o brasileiro é meio específicos da gambiarra, de dar um jeitinho ali, meio por ali, né? Na verdade, é uma linha que preconiza, assim, tem 3 pontos que são específicos, que eu acho que é com eles que a gente deve trabalhar. E uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, Baldão, é o seguinte, a gente pode extrair de lá o conceito, e o conceito nos ajuda a crescer e a evoluir. O primeiro conceito é que existe uma força maior, onde a gente está envolvido, então os acontecimentos não estão, tem muitos acontecimentos que não estão na nossa mão, e a gente deve seguir apesar de. Depois, o outro é aceitar as coisas que estão chegando. Não quer dizer que a gente vai concordar com isso, não é? Mas aceitar aquilo que está chegando. E a outra é viver segundo sua própria natureza, ou seja, fazer as coisas que a sua natureza demanda. Né? Essa coisa da natureza é uma coisa que tanto você quanto eu, como eu disse na abertura do programa, nos fez mudar praticamente de vida. Foi o que aconteceu. Eu venho de uma realidade muito difícil, você conhece minha realidade. Eu tive muitas dificuldades na minha infância foi uma infância muito complicada. E aí eu caminhei em direção à engenharia. Imagina, um cara que sai daquela realidade que eu saí. Virou engenheiro? Aí, vou fazer engenharia. Só que
Pô, Baldão, por mais que eu fizesse, eu não estava feliz, cara. Por mais que eu fizesse, eu não estava feliz. Imagina, teve uma época que eu estava aqui, próximo de onde a gente está hoje, em plena Paulista, dentro da Fiesp, como um consultor da Fiesp, pô, fazendo palestra para 2.000 pessoas, mas não estava feliz, entende? Eu era consultor da Fiesp, eu era consultor do Ministério do Meio Ambiente, pô, trouxe as linhas de reciclagem, de PET para o Brasil, tinha uma metalúrgica, tinha uma empresa de projeto, mas eu não estava feliz. E aonde que eu me encontrei? Trabalhando com pessoas. E hoje eu digo, pô, cara, é só o que eu quero fazer, entende? Quero estudar ainda que a renda seja menor do que você teria. Em muitos momentos, alguns amigos até falam isso. Por que você não continuou? Porque como engenheiro você certamente ia ser o diretor daquela... Cara, aquilo não fazia cantar meu coração, entende? Então a gente tem que buscar essa coisa da natureza, que eu acho que foi mais ou menos o que você fez também. E aí a gente é feliz. Essa é a ideia, né? É verdade. Feliz com aquilo que se faz. Né? Eu gostei da tua expressão aí, parabéns pelo cantar do coração. Gostou, Elô? Elô que está no Suíte hoje, o japonês, o Japoronga ali, só está no apoio ali. Então hoje provavelmente o programa funciona, já que o Japoronga só está no apoio. Então hoje, pelo menos, acho que vai dar certo. Você me fez lembrar, mas assim, eu não tive, não essa coisa do coração infeliz, eu não tive, Frois. Eu fiz jornalismo, para quem não me conhece, eu trabalhei na Globo Rural, trabalhei na Rádio Jovem Pan, eu adoro rádio, adoro até hoje. Fiz programa na Rádio Mundial, trabalhei em TV, na TV Cultura, Rádio Jovem Pan, Jornal da Tarde. Eu era feliz como jornalista, gosto de escrever até hoje, gosto de estar aqui fazendo o programa, que agora eu consegui juntar a acupuntura, a medicina com o jornalismo. Eu comecei estudando Jung, fiz curso de massoterapia, aí comecei a estudar Reich, que o corpo tem as emoções são energéticas, energia cósmica, energia telúrica. Fui para medicina chinesa, taoísmo, acupuntura. Quando eu vi a acupuntura, eu falei, eu nasci para isso. É impressionante, né? Quando dá um encaixe, né? Encaixa, né? Você encaixa e você fala, pô, cara, é isso aqui, é isso. É isso que eu nasci para fazer, né? Aqui, é isso que faz a gente feliz. Tem alguma coisa, tem um caminho para se fazer isso, Frois, para as pessoas que estão nos assistindo, que ainda não encontrou a sua fechadura para a sua chave? Tem alguma... Receita de bolo não existe, óbvio, mas tem alguma dica que a pessoa possa trilhar a busca do caminho da felicidade? Tem uma coisa que eu acho que é bem legal. Hoje a gente tem a psicologia positiva. A psicologia positiva ela é bem recente. A psicologia positiva tem como grandes precursores Martin Seligman, Mihai Csikszentmihalyi, e tem uma mulher que essa vale a pena dar uma estudada, etc. Lá no meu canal eu tenho inclusive um vídeo específico falando sobre isso que eu vou falar agora, que é a ciência da felicidade. O nome dela é Sonja Lyubomirsky. Ela disse, pô, como é que a pessoa faz para ser feliz? Será que existe ciência por trás disso, cara? Será que existe mesmo? Ou será que é só sorte? O cara dá sorte e pode ser feliz. E ela foi pesquisar e montou uma baita rede com mais de 200 pessoas. E aí ela chega numa equação da felicidade. Equação mesmo, matemática. Equação da felicidade. Pô, aí você imagina, eu engenheiro, eu falo, aí eu já caí da cadeira de engenheiro, eu falo assim, não, isso não. Isso aí não, aqui não, felicidade, aqui que é isso? Eu tive tanto para desaprender, agora você vem querer me ensinar. Eu levei uma vida para desaprender, para deixar de ser cabeça quadrada, agora você me diz, né? Você vem com um quadrado? Exatamente. E aí a gente entra aí eu vou olhar para aquilo, e é bem interessante, porque ela diz assim, qual é a equação? Felicidade é igual genética, e tem uma coisa, Baldão, que é impressionante. Algumas pessoas dizem assim, pô, cara, tem gente que é feliz, porque nasceu feliz. E é verdade. Os estudos demonstram que tem pessoas que a felicidade está na genética. E isso, para você que estuda corpo, estuda tudo isso, você deve ter na manga uma explicaçãozinha disso. Certamente que tem, né? Então tem 50% das pessoas entrevistadas no mundo por mais de 200 profissionais, 50% era genético. 10% eram fatores, condições externas, e 40% o que ela chama de condições volutivas, ou seja, de atividades intencionais.
Você tem que ir Criação... atrás da Sim. sua felicidade, buscar a felicidade. Depois, se você quiser, eu falo um pouquinho mais Sim, sobre vamos fazer. isso. Na segunda parte do programa, né, para a gente segurar a nossa audiência, porque na verdade a gente quer que vocês nos acompanhem, obviamente vamos aprofundar sobre isso, mas é um pouco do que a física quântica, a homeostase quântica provoca, né? Você cria com a mente e com a emoção uma realidade próxima ao que o que virá a ser, né? É um pouco isso dessa que você está chamando aí de volitivo, né, na questão volitiva. A questão da busca da felicidade. Hoje, todo mundo quer ser feliz, obviamente, todo mundo quer ser feliz. E com essa pandemia, com todo esse problema, quer dizer, houve mais um recrudescimento, mais um aumento da tristeza do que outra coisa. Certamente. Como é que foi isso para o seu consultório? Como é que você consegue, depois, com o tempo, colocar esse caminho da felicidade para estas pessoas? O que eu sinto, né, relacionado a isso é o seguinte. Vamos olhar para uma questão do trauma. Né? O que é o trauma, efetivamente? Todos nós estamos sujeitos a um trauma. Né? Estamos sujeitos agora. E o que significa estar sujeito a um trauma? Significa que o trauma, ele não nasce do fato em si, mas ele nasce da carga emocional colocada no fato. Então a carga emocional que eu coloco no momento do fato é que vai gerar um trauma. Então todos nós estamos numa condição extrema para sermos traumatizados. Por quê? Porque os eventos que estão à nossa volta hoje, eles estão criando essas condições. Eric Berne, que criou a análise transacional, ele dizia o seguinte: o homem vive a partir de estímulos. Então são dados estímulos e respostas em função disso. Então um trauma não nasce... O exemplo que eu dou, Baldão, é o seguinte: estou eu e você conversando aqui, fora, ali, aí vem um cara e fala, é um assalto, e leva o nosso celular. A chance de traumatizar tanto para você quanto para mim, é a mesma. Sim. Mas o que vai fazer com que a gente se traumatize? Depende da carga emocional que a gente vai colocar. E essa carga emocional, aí você, mais do que ninguém pode explicar, também que o quanto isso vem para o corpo e condensa aqui e se transforma naquilo que a gente chama de doença depois. Sim. Não é? Então, o que acontece é que as pessoas vão ficar com essa carga emocional e o que elas precisam inicialmente? Esvaziar. E é no consultório que ela vai esvaziar. Então, eu entendo que a demanda virá, Balda. Nós ainda estamos passando pelo período da guerra, entende? Vem o pós-guerra, eu acho que ele é a hora que a ficha vai cair, entende? Porque é aí que a gente vai se dar conta de quem a gente perdeu, dos empregos perdidos, dos contratos desfeitos, de tudo aquilo que a gente perdeu nesse período de 2 anos aí que a gente... Ainda não é o momento de fazer o balanço disso. Ainda não dá para fazer o balanço. Eu acho que as pessoas ainda estão muito na adrenalina, não é? Estão muito envolvidos ainda numa solução rápida para algumas coisas, mas virá agora pela frente, certamente que virá um momento que vai haver uma demanda enorme por terapeutas e pessoas que possam pelo menos ouvir essas pessoas para que a gente dê uma solução. Tem 2 coisas que eu quero falar sobre isso que você acabou de dizer. Uma delas é que a gente vai ter que fazer um distanciamento histórico bastante importante para fazer uma avaliação não política, fria, sobre o tratamento preventivo do Covid. Né? Eu sou um adepto sobre disso, independente de quem apoia, quem não apoia. Enfim, é uma questão de postura terapêutica, não política. A segunda coisa que você me faz pensar é exatamente isso. Eu atendo uma pessoa que é muito antenada com níveis de informação internacional e ele me disse que tem uma análise de economistas ligados à Ordem dos Economistas na América Latina, Barra Funda e Bom Retiro, e que fala que o setor que irá mais se desenvolver agora é da medicina preventiva e da medicina integrativa de pós-Covid. O que não deixa de ser um grande despertar da humanidade para algo que nós estamos falando desde 2009 no Salutis, que é a questão da saúde preventiva. O pessoal fala, vai fazer acupuntura, quantas sessões eu preciso? Eu falei, se tiver juízo, o resto da tua vida. Porque a acupuntura é melhor na área preventiva, ajuda bastante na área de tratamento, diagnóstico e cura, entre aspas, e ela é mais ou menos quando dá o conforto quando o paciente é terminal.
Então a acupuntura de primeiro mundo é a acupuntura preventiva. Eu volto lá para a engenharia, Baldan. Lá na engenharia, o que a gente fala? Na engenharia a gente tem manutenção. Vamos falar de manutenção? Vamos. Manutenção Trocar fio. Preditiva, preventiva e corretiva. Então, o que é a preditiva? A preditiva é exatamente o que está acontecendo aqui agora. Né? O que significa? Uma pessoa começa a escutar as coisas, ela recebe essas informações e aí ela vai buscar. Então ela fala assim, pô, ele falou que a acupuntura é bom. Então ele vai, a partir da informação que ele tem, ele vai buscar com você as sessões que ele precisa. E aí sabe o que acontece? Ele deixa de ter que trabalhar na corretiva lá para frente. Sim. Ele começa a se preparar para a preventiva de uma maneira muito mais positiva, não é? Porque só pode fazer a preventiva quem já fez a preditiva, ou seja, quem já conseguiu receber adequadamente tais informações e fez com essas informações algo bom, transformou isso em algo positivo e produtivo para sua própria vida. Senão não vai. Isso é maravilhoso. Você me fez lembrar eu tinha o meu professor, né, um dos meus grandes professores de acupuntura e de medicina chinesa, o Dr. Rui César Cordeiro, filho do saudoso Ari Teres de Cordeiro, que é praticamente o introdutor da acupuntura para não orientais aqui no Brasil, me dizia que a medicina chinesa e a acupuntura pode ajudar enquanto o paciente não pula do 20º andar. Depois que ele pula, ficar botando agulhinha no meio do caminho da queda, a coisa complica. Complicado. Nós estamos falando pelo Instagram, pelo Facebook, pela Com Brasil e pela TV Guarulhos, e a Gabi tem comentários. É isso, Gabriele, fala com força. A gente está tendo muitas saudações e a Adna perguntou assim, no geral, o que seria felicidade? Ágina, o que seria felicidade? Pera um pouquinho, né? Pera um pouquinho. Vamos lá, Freud, o que seria felicidade? O que é a felicidade? Se a gente for olhar para o ser humano tem 4 grandes áreas que precisam ser contempladas. Sua razão, suas emoções, as sensações e a sua espiritualidade. Então, tudo aquilo que é físico e sua espiritualidade. Ele precisa contemplar essas grandes áreas da sua vida. E tem algo que nós vivemos, por isso que é uma coisa que você falou que é fantástica. Nós temos 4 emoções básicas. Consideram-se 4 emoções básicas, né? Tem até um estudioso que é Paul Ekman, que chegou em outras emoções. Até tem um filme da Disney, aquele Divertidamente, que fala sobre isso. E aí ele fala sobre uma das emoções que é a alegria. Tanto a alegria, então você pegar a alegria como a felicidade, é um estado. Isso é um estado. Então a gente tem que ter claro que felicidade é um estado. E é um estado gerador de bem-estar. E se você olhar para o termo saúde, né, o que é a saúde? A saúde é um equilíbrio dinâmico de todas as suas áreas que promovem seu bem-estar. Não é ausência de doença. Não é ausência de doença. Exatamente. Então, no final, o que a gente tem? Que felicidade é um estado que te leva para o seu bem-estar. Por isso que o homem deve procurar esse estado. Por isso que essa Sonja pesquisou tanto e hoje ela consegue comprovar, é uma médica que consegue comprovar que a felicidade gera uma qualidade de vida muito maior. Então a felicidade é um mecanismo também para gerar qualidade de vida, uma qualidade de vida muito maior e uma longevidade. Longevidade. Só citar por último, assim, depois se você quiser eu falo um pouquinho mais, Ikigai. Ikigai é uma palavra cuja a tradução no japonês é razão de viver. E nas ilhas do Japão, as pessoas desenvolveram um método para encontrar o seu Ikigai, sua razão de viver. E sabe o que se tem comprovado? Mais de 35% da população de tais ilhas consegue chegar a 110, 102, 105, 108 anos de vida bem vividos. Então, felicidade é esse estado de bem-estar e um caminho para uma vida
mais longeva e melhor. Muito legal. Pode, né? Muito legal. Eu quero dar meu pitaco aqui, com a sua permissão, obviamente. A ágina, a alegria, né? Eu disse no início do programa, está ligado com a emoção do fogo e o coração. O coração tem a ver com a encarnação do espírito, o Shen, segundo os chineses. E tem a ver com o que o Freud falou, quer dizer, tem essa realização espiritual. Me vem muito à cabeça, Freud, eu acho que a ágina e os nossos telespectadores hão de convir, que é a realização. Né? A gente tem um potencial genético, nós temos nós nascemos com capacidades, nós nascemos com qualidades e defeitos, entre aspas, né? Qualidades e coisas que precisam ser ajustadas, e a realizar essas qualidades, transformar essas tuas tendências negativas em tendências positivas, que os hindus chamam de nidanas, as tendências negativas que todos nós temos, em skandhas, que são as tendências positivas. Ou seja, nós somos um grande caldeirão, nós vivemos um processo alquímico de transformação metabólica, mental, emocional e espiritual. Então a gente tem que realizar um propósito que tem a ver com o que o Freud falou e com o que eu disse também. Quando eu descobri a medicina chinesa, o Freud descobriu que tem que trabalhar com pessoas. É um fogo interno, é uma consciência que você não pode voltar atrás. Falar, não, agora eu vou fingir que não existe. Não tem como. Não, isso aqui não é verdade. Não tem. É como o conhecimento, como a sabedoria. Você dá esse passo, você agrega, não tem como voltar atrás. Gabriele, fala, já que você está querendo tanto falar. O Moacir perguntou assim, pediu para o senhor perguntar sobre telemedicina. Doutor Moacir? Só tá Moacir. Deve ser o doutor Moacir, é um companheiro nosso, um amigo. Bom, eu vou falar o que eu acho sobre telemedicina, o Freud fala também. Eu fiz um curso com o Dr. Nelson Modesto há 2 semanas atrás em Campinas, muito interessante, sobre biorressonância médica. Aliás, tem uma live que fizemos com a doutora Elisete Kaffer, que está no nosso Instagram. Eu convido vocês a nos seguirem no Instagram. A live foi na quarta-feira com a doutora Elisete sobre o Oring Test. O Oring Test, você conhece o Oring Test? Que é um teste que a gente faz com os 2 dedos, em que a medicina hoje aprova. O Oring Test é uma prática, é uma técnica adotada pelos conselhos federais de medicina. Olhem só o avanço, né? A biorressonância médica adota o Oring Test como um procedimento médico. E a gente faz isso no nosso consultório cotidianamente. A gente usa o Aurameter, o ProSync e a gente checa com o Oring Test. E por intermédio de alguns aparelhos que o Dr. Nelson Modesto desenvolveu, é possível, pela foto do paciente, a gente fazer uma análise por biorressonância de acordo com as nossas interpretações. Então, sim, hoje a telemedicina está crescendo muito, é um dos fatos importantes em relação à pandemia, e creio sim que dá para atender pacientes por intermédio da telemedicina. Pelo consultório, para amostras de levantamento, metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários e príons, a gente pede uma amostra de urina, e aí a gente realiza com a Aurameter testes para avaliação de intoxicação. Na área psicológica, hoje você consegue atender por telemedicina, Franz? Hoje é mais do que uma realidade. Eu acho que, eu diria que não é mais uma comodidade. Já passou daquela fase da comodidade, entende? Eu acho que hoje está se tornando algo natural. Eu acho que precisa ser natural. E isso faz com que a gente tenha também uma condição de acesso, né, muito maior. E dê uma condição de acesso muito maior. Porque quando você fala de uma consulta, quando uma pessoa vai fazer uma consulta, ela vai fazer um tratamento, ela vai fazer um atendimento, não é só o período que ela vai estar com você ali. Pô, é o deslocamento dela. E está ficando cada vez mais difícil se deslocar. Eu acho que se a gente deve tirar algo bom desse momento, porque tem uma coisa, Valdão, que eu falo para as pessoas o seguinte: eu não acredito que nessa coisa de que isso daqui veio porque é para ensinar para a gente. Mas já que está aqui, vamos aprender alguma coisa com isso, pô. Sim. Não é? Quando o negócio pinga na nossa mão, a gente fala, pô, vamos aprender algo com isso. E uma coisa que eu acho que a gente deve aprender é tudo aquilo que caiu agora, que a gente vê que é positivo. E uma dessas coisas eu acho que é isso,
é essa facilidade que a gente criou e as condições que a gente tem de fazer chegar um processo de atendimento para outras partes do globo. Imagina você podendo fazer um trabalho como esse que você falou da fotografia, um cara que está lá em Belém agora. Putz, isso é bonito demais. Isso é um avanço que eu acho que ele não é só uma comodidade, como eu falei, é necessário. Necessário. As pessoas têm que ter acesso a isso. Porque, como você disse, às vezes a pessoa de Belém nos procura e fala, você indica um colega que faz o que você faz aqui em Belém, ou na Paraíba, ou no Rio Grande do Sul. Eu não conheço. Não é que a gente não quer indicar. Poderia indicar como eu indico médicos do Brasil todo, né? Não tem problema nenhum. Mas especificamente o que eu faço em tal região, não conheço, é difícil. Ou quem que tá o Tsuru? Assumiu aí, Tsuru? Aê, Tsuru. Aqui, ó. Antigamente chamava de japa, falavam que era bullying. Então agora nós chamamos ele de Tsuru. Fecha aqui, Tsuru. Fecha aqui. Isso, seja homem. Tsuru. Sabe o que é Tsuru em japonês? Não. Cegonha. Então não é bullying, nós estamos falando de cegonha. Tsuru, vamos aos nossos GCs, por favor, meu caro Ademar. WhatsApp para marcar consulta comigo, 977192266. 977192266. Tem a Thalita e tem a Gabi. Gabriela ficou olhando lá o celular. Gabriele. E vocês podem mandar do Brasil inteiro, que vocês estão assistindo pela Com Brasil, dúvidas, perguntas, podem mandar para esse número, 977192266, que a Gabriele está com 4 celulares ali se equilibrando, parecendo aquele chinesinho de ficar virando os pratinhos, mas tem 4 celulares com a Gabriele e pode mandar a sua pergunta já. Que mais, Tsuru? Vamos lá. Contatos com o curso da extensão e pós-graduação de tecnologias biofísicas aplicadas à saúde. Eu recomendo absolutamente esse curso. Eu já fiz uma vez, tenho título já de pós-graduação. É um título de pós-graduação pelo MEC. Eu fiz 1 ano, fiz 2 anos e agora eu vou fazer de novo aqui. Vai começar no dia 31 de julho e 1º de agosto com o primeiro módulo, a Introdução a Tecnologias Biofísicas Aplicadas à Saúde. Os professores são o Alexandre Távola, que é o fundador da Nova Ciência, e a Fernanda Ben, farmacêutica, bioquímica e biofísica. Vão aprender lá Raif, Priori, Uda Clark, Marx Gerson, Bernard Hansen, que milhares de pessoas que tinham doenças incuráveis foram curadas com essas metodologias que hoje nós utilizamos no nosso consultório. Você, profissional da área da saúde, médico, terapeuta, psicólogo, dentista, psiquiatra, qualquer especialidade médica, ou mesmo da área do consumidor final, vamos dizer assim, pode fazer esses cursos que vão abrir a cabeça para a área da física quântica aplicada à saúde. Falem com a Gracinha da Laure pelo 95678-5835. 95678-5835, a Gracinha da Lauren. Loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, uma loja que nós começamos para atender os colegas com as máquinas da Nova Ciência. Hoje tem produtos fitoterápicos que eu mesmo desenvolvi, viu, Frois? Baseado na medicina indígena e frequenciados com Potentizer. Tem alguns deles aí que são maravilhosos, aliás, todos são maravilhosos. Está chegando um para depressão, muito interessante, baseado em fórmulas indígenas e fórmulas alemãs e com frequência de ocitocina, enfim, vários hormônios com frequência, tá? Não tem substância hormonal, mas tem frequência, informação. E tem umas coisas bem legais lá, tem a zeólita, inclusive, que eu consumo também regularmente. O que mais, Tsuru? 2 canais do YouTube, todos os programas do Salutes, alguns foram censurados, né? Mas a grande maioria está lá. João Carlos Baldan e Além de Agulha, são 2 canais do YouTube. E tem todos os programas Salutes. No Instagram, nós estamos investindo bastante no Instagram, com lives, com postagens, dicas de saúde, entrevista, stories, né? Tem pessoas profissionais que foram recém-contratadas cuidando disso, @jcbaldan.acupuntura, que é o apoio também da Gabriele e também do André, que é a pessoa que cuida do marketing, junto com o Márcio Coronato. Vamos embora.
o site www.jcbaldan.com.br. Acabou, Tsuru? Acabou, né? Precisa colocar um GC assim, acabou, viu? Aí, Tsuru. Temos tendo o prazer de receber aqui hoje no nosso programa Salutes o Carlos Frois, que é um psicoterapeuta estudioso, um cara muito sério. Eu fiz o curso de LT com ele, Leader Training, que foi um divisor de águas da minha vida. Você falava há pouco que as tragédias, tinha que acontecer isso para a humanidade mudar. E que você não é muito favorável a essa visão maniqueísta. Mas de uma certa maneira é isso que acabou acontecendo. De certa forma, a gente pode dizer que sim, né? Porque na verdade eu acho que todas as grandes tragédias, elas terão essa frente. De um lado você tem algo violento acontecendo, e do outro lado você tem a esperança das pessoas e a vontade das pessoas e uma discussão de um mundo novo, de coisas novas que devem vir pela frente, né? Então, nós estamos passando por um momento que é um momento que a humanidade já enfrentou várias vezes. Quando eu te falei do estoicismo, né? Quando o estoicismo nasceu, por que nasceu o estoicismo? Por que eles foram buscar essa coisa da felicidade no estoicismo? Porque naquela época era o que estava acontecendo na Grécia e em Roma. Uma grande crise política e com muitas mortes, etc. Viktor Frankl, que nasce com tudo isso, quando é que ele surge efetivamente ali? Na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente já foi marcado por guerras e por eventos que trouxeram esse nosso desejo de mudança e de transformar e de buscar essa felicidade, que é o que a gente quer. É isso, é sair daqui, né? A gente quer sair desse momento melhor, em teoria, do que a gente entrou, né? Aliás, me parece que, né, que essas grandes febres, né, essas grandes crises acabam gerando um período melhor para toda a humanidade de uma maneira geral, né, Frois? Você disse uma coisa hoje que eu acho que ela é fantástica, que é o seguinte: a gente acordou, né, de que eu acho que houve um despertar de que não é só um estádio que faz um país ser um país legal, né? Que não são só estádios, mas que hospitais e que escolas. Então a gente acordou e disse assim, cara, as crianças precisam ir para a escola. Pô, a criança precisa estar na escola. Por vários motivos a criança precisa estar na escola. Por vários motivos a gente precisa olhar novamente para a nossa saúde. Foi como depois da gripe espanhola houve uma mudança imensa em relação à saúde. Depois da guerra, da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra, houve mudanças enormes em relação à maneira como o homem se olhava e como ele olhava para o outro homem. Então acho que vem coisa boa pela frente. Com certeza, nesse sentido. Com certeza. Eu costumo brincar lá no consultório, quando a pessoa vem pela primeira vez, a gente faz uma análise mais ampla, uma ficha de anamnese, eu mostro toda a clínica e todos os equipamentos e tal. E eu brinco, eu falo, olha, eu preciso trocar de Mercedes, eu preciso comprar meu novo iate, entendeu? Mas aqui nós temos um propósito. Aqui é um propósito, nós temos um propósito de vida que é transformar as pessoas. Já dizia, né, Hipócrates, né, antes de Cristo, pai da medicina ocidental, já falava, pergunta ao seu paciente se ele está disposto a abrir mão das coisas que o levaram a ficar doente. Você ficar doente é você sair do seu plano divino, mental, emocional e de infelicidade, porque a felicidade é você realizar seu plano. Então, quando a gente trata uma enxaqueca, um desvio de coluna, uma patologia qualquer, nós estamos fazendo com que a pessoa volte a ser o que ela é. E isso é felicidade também, né, Frois? Tem pergunta? Antes das perguntas da Gabriele, eu queria que o Frois falasse um pouquinho da equação da felicidade. Pegue o papel e a caneta. A equação da felicidade. Então, tem algo muito legal aqui. Eu, como alguém que vem da área de exatas, quando eu olho para uma equação,
Onde eu falo, pô, tem que ir direto nas variáveis, porque é elas que me interessam. Né? Tem coisa que a gente não consegue mexer. O que você não consegue mexer... Imexível está. Mexível está, então se vira. Né? Então é o seguinte, eu não nasci essa beldade toda. Né? Então, na genética eu não consigo mexer. Então existe uma condição genética dentro da equação da felicidade. A equação da felicidade é genética, mas as condições, todas as condições externas. Então, quer dizer, genética eu não consigo mexer, então isso não é variável. Eu sou o que eu sou, do jeito que eu sou, eu nasci assim, a minha tendência a ser feliz ou não, e etc., não é mexível. Aí, no outro lado, as condições que são essas condições externas. Condições econômicas, condições políticas, condições sociais. Então, tem uma série de condições externas que, em teoria, você fala assim, putz, não posso mexer nisso. Aí que está. Essas são mais difíceis de eu mexer. Mas olha só essa equação, que legal que ela é. Porque ela abre um espaço para um lugar em que você pode mexer. Que são as atividades intencionais. E uma das atividades intencionais que a Sonja Lyubomirsky fala, que eu acho que é riquíssima, ela diz, sabe uma coisa que você deve fazer? Você tem um caderno da gratidão? Não tem? Porra, faça um caderno da gratidão. E aí é um exercício básico do caderno da gratidão. Você é um homem que trabalha, você vai entender o que eu falo, você fala da física quântica, você fala de saúde, e você sabe de uma coisa que é o seguinte, você pega uma pessoa e diz assim, ah, você quer emagrecer? Quero. Você consegue se imaginar magro? Não. Então, não vai emagrecer. Então é difícil, pô. Não vai emagrecer. Tem gente que você fala assim, você consegue se imaginar rico? Imagina, eu não me vejo rico de jeito nenhum. Então, vai amigo, ser pobre. Continue pobre pro resto da vida. Não, parece duro de falar isso, mas é verdade. Mas é verdade. É verdade. Ele precisa primeiro se enxergar. Então, a neurociência hoje demonstra de uma forma clara que os exercícios de visualização, eles são fundamentais para que você possa alcançar algumas coisas. E muitas abordagens, elas se apoiam em exercícios de visualização, não por acaso. Então, um caderno de gratidão é um caderno onde você vai anotar 3 coisas no dia pelas quais você é grato. 3 coisas. Aí o cara fala, para que eu vou anotar? Para se lembrar, pô. Para você lembrar daquele momento. Exercitar, né? Exercitar isso, porque tem coisas que é o seguinte, cara, está provado por A mais B que a gente registra muito mais as coisas negativas do que as coisas positivas. E quando você faz um caderninho da gratidão do nada, é uma atividade intencional, 3 coisinhas que você anota. Cara, o que você acabou de fazer? É como uma pílulazinha que você tomou, entende? Então você faz aquilo e isso mexe com suas células. Não é brincadeira, está mexendo com as suas células. Sim. Parece uma bobagem, né? E aí algumas outras atividades intencionais, como ser cortês com alguém, educado com alguém, e receber um obrigado e etc. Então são determinadas trocas que são feitas, que são extremamente positivas. E aí eu entendo que existem outros exercícios. Quer ver um outro exercício? Entrar no fluxo, Baldan. Você sabe o que é entrar no fluxo? São João com a Ipiranga? Entrar no fluxo é o seguinte, você já viu um cara pintando um quadro, quando ele está pintando um quadro e pode cair um mundo em volta dele? Aquilo é o que se chama entrar no flow. E todos os profissionais entram no flow. Quando ele está conectado com o seu trabalho, com suas coisas, ele entra no flow, que é entrar nesse fluxo. Então, entrar no fluxo mais vezes. Ou seja, se dedicar a tal ponto a uma atividade em que você consiga se alinhar com essa atividade de tal maneira que teu corpo vibre numa frequência diferente. Porque tudo vibra numa frequência diferente. Isso é saúde. Tem alinhamento. A gente trabalha com isso, né? O PC Zapper, o RPD, todos os equipamentos quânticos que a gente usa é exatamente frequência. Né? O ILIB laser, que é laser, tem o NeuroSpa, que a gente induz uma determinada frequência para o cérebro, neuroacústica, que equilibra os hemisférios cerebrais com música. A pessoa fica lá meia hora, 40 minutos só ouvindo o negócio, de repente sai de lá outra pessoa. Você fala, mas o que é isso? É só música, é vibração, é frequência.
Você afina as frequências, você vai modulando a frequência. Então, e ela aponta 40 atividades, 40 tipos de atividades Que podem estar nessa equação. que podem compor essas atividades intencionais. E aí é uma coisa legal. Porque quando você começa a trabalhar as atividades intencionais, olha que interessante. Automaticamente você começa a quebrar determinadas crenças, quebrar determinados padrões e automaticamente você vai mexer numa outra, naquela variável de difícil, que é difícil mexer, que é aquela variável de condições externas, você começa a mover algumas coisas ali, entende? Porque você começa a quebrar padrões aqui, e aqui você começa a abrir mão das questões políticas, sair um pouco daquele conjunto da sociedade que você estava, passar a discutir outros temas, outras coisas. E isso, no final, vai mexer com a sua genética, sabe de que maneira? Porque aí você vai melhorar de vida, vai ficar melhor, você fica até mais bonito. Acredito, não tenho a menor dúvida. Não é verdade? Não tenho a menor dúvida. Gabriele? A Tainá comentou assim: tenho tudo e não me sinto feliz. O que posso fazer? Primeiro, Terapia, Tainá. Se cuidar, Tainá. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente diz assim, eu tenho tudo. Quando uma pessoa diz, tenho tudo e não estou feliz, é porque está faltando algo. Esse é um fato. E esse algo que falta, às vezes não é material. Esse algo que falta é algo que tem a ver com outro tipo de processo. Então, uma terapia, fazer um trabalho de alinhamento, fazer outros tipos de atendimento. As constelações vêm para ajudar. Então, tem inúmeros trabalhos da gente reequilibrar algumas coisas. Isso é muito importante. é importante, é importante, Tainá, saber o seguinte, eu costumo falar, Franz, no consultório, acupuntura é legal, homeopatia é legal, fitoterapia é legal, passe é legal, pai de santo é legal, tudo é legal, tudo funciona, tudo funciona. O que vai dizer, o que vai ser melhor para um paciente ou não é o próprio paciente. É a aderência ao tratamento, o despojamento, né? Você tem tudo e não está feliz, o que falta de você achar que você não merece? Porque tem essa questão do merecimento. Tem a questão do merecimento, tem várias coisas. Tem várias coisas. Então, são como o Franz falou, são várias técnicas, né? E dentre elas, a constelação familiar é uma coisa que eu sou um fã incondicional. Gabriele? O Cláudio comentou assim: alegria, tristeza, medo e raiva. Frois é muito bom. Certamente é alguém que passou conosco lá dentro dos treinamentos e já viveu esses trabalhos de alegria, tristeza, medo e raiva. A gente trabalha muito essas São os 5 emoções. elementos, né, da medicina tradicional chinesa, né? Fígado, coração, baço, pâncreas, pulmão e rim. Outro dia eu peguei um paciente, faz pouco tempo, Frois, o paciente chegou lá, um empresário, veio de Curitiba, dirigindo, olha, acabei de chegar de Curitiba, do empresário com 2, 3 empregos, aí ele com genro, porque eu faço, o que aconteço, plá, plá. Aí a gente pegou o pulso, rim e bexiga fraco. Falei, olha, com todo o respeito, fulano de tal, pelo seu pulso denota que você está indeciso e medroso. Tomou um choque. Falei, não precisa me explicar os motivos, eu só quero saber sim ou não. Falei, não, você tem razão. Ele que explicou. Tomei um tombo na empresa, eu tenho que tomar uma decisão amanhã numa reunião com outro empresário, que eu tenho que ver uma sociedade, desfazer outra e tal, e não sei. Estava inseguro, com medo e ansioso e com medo. E a gente viu no pulso, e algo que ele não demonstrou visualmente, né? Pelo contrário, estava querendo falar que estava tudo bem. Você vê o quanto que a gente pode ajudar um paciente nesse sentido, né? E ainda para a Tainá tem uma coisa que às vezes tem um tipo de tristeza, você sabe, tem algo que se aproxima da tristeza, que é uma depressão. Então, às vezes, tem uma coisa que é biológica, tem uma coisa que é mais profunda. Então, ajuda. Né? Quando eu falo de terapia, buscar ajuda é o que você disse. Tem vários tipos de ajuda que são possíveis e a gente deve buscar. Porque aí a gente
a coisa mais linda, eu acho que acontece dentro do nosso processo pessoal, é quando a gente encontra aquilo que a gente vinha procurando, não importa o que seja. Normalmente é o reconhecimento de algo. A gente reconhece e fala, pô, agora eu posso respirar melhor, eu posso seguir. Para ser feliz, ou para pelo menos buscar a felicidade. Porque ser feliz, né, felicidade é um caminho utópico também. Você há de convir que... Não dá para assim, ser feliz 100%, não, né? e todo dia você tem que estar buscando algo, criando algo, movimentando algo, né? É como dizia o meu amigo Viktor Frankl, buscar um sentido da vida, a razão para viver. E às vezes é todo dia, um pouco todo dia um pouco, e assim a gente seguir em frente. Tem um dos programas da neuroacústica que eu fiquei absolutamente maluco quando eu entrei em contato, até o ponto de eu entrevistar o criador. Entrevistar não, a gente acabou, eu queria ligar para ele, a esposa falando, ele não tem tempo, ele atende o dia inteiro, das 8 da manhã, das 2 da manhã. Eu falei, 2 minutos, 5 minutos, né? Bom, a gente conseguiu falar, ficamos 2 horas e meia no telefone. E uma das frases de um programa, desses programas da neuroacústica, ele fala assim, que você melhore hoje apenas um pouquinho de ontem. Um pouquinho, não precisa ser muito não, é só um pouquinho. Aí no dia seguinte você melhora mais um pouquinho. E de pouquinhos em pouquinhos você vê em uma semana, 15 dias, 20 dias, um mês, 6 meses, uma grande alteração. Porque não é nada que mude estruturalmente ou que te choque uma transformação muito grande, mas é algo que ainda que seja pequeno, pouco, seja substancial. É muito interessante. Sim, Gosto muito dessa ideia. Gostou? Tem mais perguntas, Gabriele? Pessoal, vocês estão hoje muito murchos. Quem que está murcho? Eu ou o Frois? Ou ambos? Só agradecimentos mesmo. Só agradecimentos? Quem que tá? Fala um pouco de quem as pessoas que estão agradecendo aí, para ver se a gente conhece. Teve até comentário de que o senhor tinha que ser entrevistado algum dia. Colocar, eu já teve uma vez um Knife, Dr. Knife Tadeu, uma vez, foi um aniversário meu, ele chegou e falou, agora eu vou te entrevistar, foi um aniversário, tá aí disponível aí no canal. Foi muito interessante. Frois, esse livro quem está querendo esmiuçar um pouco mais a constelação, tem um livro, o nome da pessoa, pesquisar? Da como constelação, é que é? você fala? Desculpe, da equação. Da Sonja Lyubomirsky, A Ciência da Felicidade. A Ciência da Felicidade. É um livro que se chama A Ciência da Felicidade, lá você vai encontrar essa equação. O livro do Viktor Frankl é Em Busca do Sentido, que é um livro bem interessante também. No estoicismo a gente tem vários outros. Eu tenho uma playlist criada só para essas coisas dentro do meu canal também, as pessoas podem entrar lá. Fala do seu canal um pouco, as pessoas tiverem... Eu tenho um canal no YouTube, basta me procurar lá, Carlos Frois. Carlos Frois. Procurou Carlos Frois, vai encontrar o meu canal no YouTube, tem mais de 300 vídeos lá. Uma parte de constelação bem com substância, né? Exatamente, bem desenvolvido. Então dá para ter muita coisa. E a semana que vem a gente vem com uma grande jornada aí, tá lá. Semana que vem? Jornada do Ser Constelador, que é para quem quer entender quais são os caminhos para trabalhar com constelação. Tá aí, tá? Semana que vem. Eu quero participar disso aí. Basta entrar, tá lá no canal. Eu quero participar. Vai ser a semana toda. Eu tenho entrevista de profissionais do Brasil inteiro. Estou trazendo entrevista de uma advogada que trabalha com constelações. Estou trazendo uma entrevista de um coordenador pedagógico de uma escola. A entrevista de uma personal trainer lá de Portugal que trabalha, que utiliza as constelações no trabalho como personal trainer. Então, é maravilhoso. Maravilhoso, dá para fazer muita coisa. Eu tive a grata satisfação de conhecer, eu conheço o Frois há bastante tempo, eu tive a oportunidade de a gente fazer, além do Leader Trainer, do LT, eu fiz o curso de Programação Neurolinguística, PNL, que foi um marco também na vida, e algumas constelações que foram marcantes. Eu participei como representante e a gente percebe o quanto que o campo existe, nos envolve e a gente entra como participante de uma maneira absurdamente real. É uma coisa fantástica. Gabi tem mais, Gabriele?
A Cris Frois deixou um comentário assim: uma verdadeira aula esta entrevista, Jornada do Ser Constelador. Você conhece essa Cris Frois? Conheço a Cris Frois também. É. E como é que faz para as pessoas que quiserem participar? Como é que faz? Se ela quiser participar, basta ela se inscrever no jornada.serconstelador.com.br ou tem uma playlist já criada dentro do canal, tá lá bem na frente do canal, ela pode entrar e participar e se inscreve para receber os materiais, né? Porque a gente vai mandar material. E aí o pessoal, ele está disposto, ele está pronto para fazer uma constelação? Isso é um curso de certificação, não, né? Não, esse é um curso que vai trazer as bases e tudo aquilo que ele precisa para ele poder trabalhar com isso. Então dali ele vai sair com uma ideia clara do que é, como funciona e o que ele precisa para efetivamente poder atuar com isso aí. Então tá lá, tá à disposição. Mas a gente tem os nossos cursos de formação também. Curso de formação. Tem a nossa formação também. Eu tô lendo... Falando conosco lá, vai descobrir tudo aquilo que a gente faz. Então, tem algum telefone fora o site? Algumas pessoas quiserem falar com você? Tem um telefone, mas Tá lá, 997461752. E @Frois4Tempos é o Instagram. Aliás, pessoal, curtam o nosso Instagram e curtam também o Instagram do Frois. Vamos qualquer hora dessa fazer uma live aí sobre constelação. Oh, legal. E o site quatrotempos.com.br. Então tá aí os contatos. Os contatos todos. Eu quero agradecer a audiência de todos. Está faltando 15 segundos para encerrar nosso programa. Quero agradecer a audiência, a participação. Pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, pessoal do Brasil todo aí por intermédio da Com Brasil. Tudo que é bom como o programa Salutes fica melhor na Com Brasil. Suas palavras finais, Frois. Só agradecer. Vamos agradecer, vamos seguir em frente e vamos ser felizes, né, meu amigo? É isso que fazer o caderno da gratidão. Vou começar o meu hoje. Esse é bom, vale a pena. Hoje. A gratidão é algo que nos dá combustível para a nossa contínua transformação em busca de nós mesmos. Muito grato. Eu também. Obrigado. Grato por todos. Bom final de semana. Até sexta que vem. Até lá. É lá.